sejam muito bem-vindos. Esse é o programa Na Sala do Pastor, da Igreja Evangélica Quírios. Glória a Deus, eu sou o pastor Klaus Piragini, nós estamos aqui de terça, quarta, quinta-feira, às 23 horas pela Rede Gospel Televisão. Isso, seja um amigo aí que divulga, né, essa programação e convide os amigos, familiares para estar assistindo. Se você não conseguir assistir, eles não conseguiriam assistir às 23 horas, indique aí o nosso Face Igreja Evangélica Quírios, que a gente sempre coloca as pregações também, os programas da televisão Igreja Quírios no Facebook. É isso aí. E se você quiser acompanhar o nosso programa, continue conosco pela internet. Você pode também acessar o nosso site www.igrejaquirios.com.br. Isso mesmo. Não é? E hoje, né, tivemos a nossa campanha e quero convidar você para amanhã. Você não pôde vir hoje, venha amanhã às 20 horas que vai estar conosco o Bispo Felipe e a Celina Correia. É isso aí, a entrada franca foi uma bênção. Hoje foi o primeiro dia da campanha, amanhã nós temos mais a continuação, quinta, sexta, agora vai ser sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Isso. É isso aí, você é o nosso convidado. Assiste o vídeo da campanha. Janeiro de 2015. Vamos começar bem o ano, hein? Com a campanha 4 dias de oração para 12 meses de bênção. Dia 16 às 20 horas, Celina Correia, uma bênção, muito ungida, e o Bispo Felipe, com toda a autoridade, ministrando aqui na Quírios. Dia 17, sábado, estará conosco o pastor Oséia Silva, ministrando aqui o louvor com muita alegria, unção. Participe conosco. E no domingo, encerrando a nossa grande campanha, Ministério de Adoração Quírios e o pastor Vitor Turbucchi, às 10 da manhã. E às 18h30, pastor Klaus Piragini ministrando um acústico. E nesse dia nós vamos gravar um clipe, venha preparado. E ministrando a palavra, pastor Maurício Marchini, lá da Lagoinha, da Batista da Lagoinha. Anote nosso endereço: Rua Eliodoro Ébano Pereira, 267, na Lapa. Igreja Quírios. Eu quero convidar você a participar dos nossos cultos. Toda quinta-feira nós temos culto de estudo bíblico com o pastor Klaus Piragini às 20 horas. Sexta-feira, nosso culto de cura e libertação com o pastor Joel Nobis às 20 horas. E domingo, 10 da manhã e 18h30. E você acessando o nosso site, o Facebook, você conhece as programações de sábado. Tudo Igreja Quírios. Quírios é Kyrios. Você acessa o Face, o Vimeo, o YouTube, o nosso site e fica conhecendo as programações. É isso aí. Quírios significa Senhor, amém? Então, em grego, né? A palavra é grega e significa Senhor. E você é o nosso convidado para estarmos aqui conosco, aqui na Lapa, em São Paulo, na Rua Eleodoro Ébano Pereira, 267. Nós estamos próximos à Barra Funda, próximos ao Trem da Lapa. Ao Trem da Lapa, aqui da Lapa, Estação da Lapa. Você é o nosso convidado a participar conosco dessa igreja aqui, que faça dessa igreja a sua casa espiritual. Amém. Amém? Amém. E hoje nós temos uma palavra especial, foi o primeiro culto do ano que nós vamos transmitir a pregação. E essa pregação falou muito ao meu coração, porque ela vem de encontro a muitas lutas que nós estamos passando. Que eu vou perguntar para você, na pregação eu pergunto isso. Você crê que Deus intervém na nossa vida nos dias de hoje? A Bíblia está cheia de histórias de intervenção de Deus. Mas você crê que Deus pode intervir na sua vida com o poder dele sobrenatural? Recebe essa palavra agora. Josué capítulo 10, versículo 1 a 5. E sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute,
a Jafia, rei de Laquis, e a Debe, rei de Eglon: venha para cá e ajude-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué ou com os israelitas. Então os 5 reis dos amoreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e o atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amoreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amoreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, a lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Repete comigo aqui: sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, pede para o Senhor falar com você nessa noite, pede para o Senhor trazer uma palavra direto ao seu coração. Ó Deus, nós queremos te pedir que nessa noite a tua palavra encontre lugar no nosso coração e ela produza o fruto que o Senhor deseja para as nossas vidas e para o nosso coração. Quebra toda barreira, todo impedimento, toda dificuldade, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido que a nossa fé, que aquilo que nós tomamos posse e acreditamos venha acontecer na nossa vida, nós quebramos agora em nome de Jesus. E que seja para a honra e glória do teu santo nome, tudo aquilo que ministramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus tem muitas histórias de intervenção de Deus. Uma intervenção sobrenatural. Um momento onde Deus vem de alguma maneira, e esse é um texto que eu li, que Deus intervém de forma sobrenatural numa guerra, e Ele age a favor do seu povo. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, o que o autor queria dizer para nós? O que ele queria trazer para nós hoje? Quando alguém lesse esse texto, o que ele esperava que essa pessoa entendesse? E veio no meu coração que muitos textos na Bíblia, os autores querem que nós entendamos que Deus intervém na nossa vida. Deus interveio, por exemplo, aliás, a história de Josué, a história de Juízes, por exemplo, demonstra muitas vezes intervenção divina. O que é uma intervenção divina? Uma interferência direta de Deus no resultado. O resultado talvez não fosse igual, ou não fosse o mesmo resultado, mas Deus entra com uma providência, Deus entra com a sua força, Deus entra com o seu poder sobrenatural, e Ele muda o resultado. O resultado era para ser -0 para você, mas Deus entrou com providência. Eu comecei a me lembrar quantas histórias a palavra de Deus nos dá, e você conhece desde pequeno da intervenção de Deus na nossa vida. Por exemplo, a história do muro de Jericó, e Deus fala, olha, nós vamos conquistar Jericó, e Josué fala, ok, nós vamos conquistar, o que nós vamos fazer para destruir essa muralha? Roda 7 vezes ao redor dela e ela vai cair. Vai cair por quê?
Porque eles gritam alto. Vai cair por quê? Porque eles têm um som forte. Vai cair por quê? Porque Deus vai intervir naquela muralha e vai derrubar aquela muralha. A Bíblia diz, por exemplo, intervenção de Deus quando os governadores da Babilônia, em outro texto, em outra época, em outro governo, em outra cidade, eles olham para Daniel e falam, olha, esse homem aí não dá, nós temos que acabar com a vida dele. E preparam uma cilada cheia de inveja, é uma história de inveja ali, de corrupção, e conseguem colocar Daniel na cova dos leões. E aí quando Daniel entra na cova dos leões, você já sabe a história, Deus vem com o seu poder, e ele entra nessa cova, fecha a boca dos leões, e Daniel passa ali a noite, o rei fica assustado, fica preocupado, mas Daniel sai ileso. Quando ele sai, aqueles homens são lançados lá, e antes que eles chegassem lá, são devorados por leões. A Bíblia fala, por exemplo, que uma das batalhas que eu acho mais linda, que essa batalha que eu queria viver todo dia, quando tem batalha eu falo, Deus, eu quero a batalha de Josafá. Por quê? Porque a batalha de Josafá, a Bíblia diz assim, que Deus olhou para Josafá e falou, você não vai precisar pelejar. Quantos querem uma batalha que não precisa pelejar? Quando começa a ter uma luta na minha vida, eu falo, Deus, que seja a batalha de Josafá. Por quê? Porque Deus diz assim, olha, você não vai precisar fazer nada. Só vai lá, para na frente, e ele vai com o exército e começa a cantar hinos ao Senhor, começa a louvar a Deus, e de repente, Deus vem e destrói os inimigos, e a vitória então é de Josafá. Porque a batalha é do Senhor. Tremendo. E eu fiquei pensando em todas essas histórias, porque essa história aqui é incrível. Eu não sei se você percebeu, porque às vezes a gente vai lendo a Bíblia, a gente não percebe os detalhes, mas a palavra de Deus fala que Josué, ele criou uma aliança com os gibeonitas, que não devia ter criado, porque ele não consultou a Deus, não era esse o propósito de Deus, mas ele criou, e os exércitos, os reis ali, os amoreus, começaram a perceber que aquilo era uma aliança forte, e ficaram com raiva dos gibeonitas, falaram, vão acabar com eles, e os gibeonitas começaram a dizer assim, olha, Josué, lembra dos teus servos, nós temos uma aliança, e Josué cumpre a palavra dele, então, de aliança, porque ele tinha formado uma aliança, ele tinha feito uma aliança, embora não tinha feito embaixo da vontade de Deus, e ele sai então, e viaja mais ou menos 50, 60 quilômetros à noite, com todo o seu exército, e quando ele chega lá, no dia seguinte, ele pega aquele exército de surpresa, eu fico imaginando que ali vai começar a guerra, muita gente ali, muitos exércitos, e Josué diz assim, agora vai começar essa batalha, e eles começam a guerrear, e a batalha se estende, ela se alonga, o exército tinha andado 60 quilômetros, você já andou 10 quilômetros? 5 quilômetros? Não? Cadê os corredores dessa igreja aqui? Não tem? 60 quilômetros mais ou menos, 25 milhas. E aí ele começou a andar, e chegou cansado, a guerra se estende, a luta começa, e Josué começa a perceber que ele não vai terminar a luta naquele dia. Eu fiquei pensando assim, bom, mas ele podia terminar no dia seguinte, mas o texto fala que Josué chegou lá e pegou o exército de surpresa. Então a surpresa era importante, embora ele estivesse cansado. E Deus então começa a intervir naquela batalha e naquela guerra de maneira, mas interferir mesmo no resultado de maneira sobrenatural. Primeiro Deus manda granizo. E acho que foi o primeiro granizo teleguiado que já ouvi falar. Porque a história diz que quando aquele exército estava fugindo, e o povo de Josué guerreando e ainda atrás, caía granizo sobre a cabeça do exército inimigo. E eu fiquei imaginando, mas como é que é isso? Porque quando você está numa chuva de granizo, a gente às vezes tem aqui em São Paulo, é pequenininho, mas chove em todo lugar. Não dá para você dizer assim, você põe o teu carro lá e está chovendo granizo, só não choveu no seu. Mas você vai olhar o teto do seu carro, está tudo, né? E ali não, querido, eram pedras grandes que caíam na cabeça do inimigo. E o autor, ele chega e diz assim, olha, matou-se mais inimigos com o granizo do que com a espada. O que o autor quer dizer para nós? Depois ele vira e fala assim, então a batalha estava demorando para terminar, e o dia ia acabar, e Josué, eu acho isso incrível, irmão, porque eu tenho certeza que a gente ficar pensando nisso, a gente vai ficar doido, porque ele vira e fala assim, Josué levanta a mão e fala, o sol para!
E aí começa, né, os mais nerds aqui da igreja, se o Sol parou, se a galáxia parou, se foi a Terra que parou, foi a rotação, não foi a rotação, e pesquisa, e discussão, e se a NASA comprova, é uma confusão. Eu escuto essa história desde criança, que a NASA comprovou, depois que eu tive que é mentira, que a NASA nunca comprovou nada disso. É uma coisa incrível. E as pessoas ficam presas nisso. Para quem que para? A galáxia que para? O Sol, a rotação da Terra? Alguns falam, não, a rotação da Terra. Mas o que é incrível aqui é que no final, o autor diz para nós, por que ele está contando tudo isso? Ele para e fala assim, porque Deus peleja, porque Deus guerreia por Israel. E eu fiz uma pergunta para mim, que eu quero que você faça a você. Abra o seu coração agora e seja sincero. Você crê num Deus que intervém na sua história nos dias de hoje? Quantos creem aqui num Deus que intervém na sua história no dia de hoje? Eu me perguntei, será que eu acredito num Deus que intervém na minha luta, no meu trabalho, na minha vida, na minha família, nas minhas causas, até aquelas causas que eu acho que estão perdidas? Porque Deus está dizendo nesse texto que Ele é um Deus que entra na tua batalha e interfere no resultado. Ele interfere no resultado da tua luta e do teu propósito, da tua batalha, aquilo que parecia impossível, Ele entra com providência e diz, não é mais impossível, porque eu vou pelejar pela sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Mas será que nós temos essa fé hoje de intervenção? Então fiquei lembrando de casos ou causos que Deus, na minha história, interveio sobrenaturalmente. Lembrei de uma história aqui da igreja, muito legal essa, muito difícil, muito legal, muito difícil. Uma policial aqui na nossa igreja, ela estava no culto da manhã, estava chegando em casa de moto, o bandido parou, foi fazer um assalto. Quando foi revistar ela, viu o colete, falou, é polícia, deu um tiro. Quantos creem em intervenção de Deus? Você crê? Pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Deu um tiro. O tiro entrou pela coxa e saiu pela coxa. Não sei como. Entrou por aqui e saiu por aqui. O vizinho viu, pegou o carro e jogou sobre os bandidos, porque eles iam dar o segundo tiro. Pouco tempo depois, menos de um mês, essa irmã estava aqui no culto. Eu falei, mas como é que você está aqui? Ela falou, pastor, eu não sei te explicar, mas o tiro entrou aqui, saiu, não pegou em lugar nenhum importante, e já estou bem. Quantos creem em intervenção de Deus na nossa vida, meu irmão? Deus pode intervir nos dias de hoje. Ele intervém. Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu estou contando a história de Josué, ou eu estou contando a tua história, a minha história, a nossa história de um Deus que entra nas nossas lutas e nas nossas batalhas e faz com que os resultados que eram para ser negativos se tornarem resultados positivos, faz com que as coisas que eram impossíveis se tornem reais. Tem uma história que eu já contei aqui, não sei se eu contei no culto de domingo, mas já contei em algum culto, de um pastor amigo, que tinha uma coisa no coração que ele não conseguia comprar a casa dele. E ele dizia assim, essa é uma coisa que eu trago dentro de mim, eu queria comprar minha casa. E eu falei, um dia Deus vai lhe dar. E ele recebeu uma palavra profética. Você crê em palavra profética? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Ele recebeu uma palavra profética. E uma irmã disse para ele assim, olha, você vai encontrar uma pessoa, essa pessoa vai te apresentar um amigo, esse amigo vai ajudar você a comprar a sua casa. E um dia nós estávamos almoçando junto, e eu falei assim, olha, tem um rapaz lá na igreja que se você conhecer, ele vai te ajudar a comprar a sua casa. E esse rapaz aqui da nossa igreja, conheceu esse pastor, ele ajudou. Ele não tinha condição de comprar a casa dele, ele foi fazendo as coisas, tentando financiamento, procurando, ele encontrou a casa, aí ele não tinha condição de fazer o financiamento, o financiamento foi aprovado, mas ele não tinha o recurso para dar entrada, ele precisava de um dinheiro para dar entrada. Ele falou, Deus, agora eu tenho o financiamento, eu já achei a casa que eu quero, e o dinheiro? Bom, eu nunca vivi uma experiência dessa, mas se eu vivesse, eu ia sair pulando da igreja aqui, dando glória a Deus. Eu não ia ficar quietinho, não. Levantou uma senhora da igreja dele, foi até ele, e disse assim, pastor, eu tenho um dinheiro para dar de oferta, só que Deus falou que é para o senhor. E é para o senhor comprar a sua casa. E ela pegou e colocou na mão dele o valor exato da entrada da casa dele. Deus intervém, meu irmão. Conheço pessoas aqui na nossa igreja que estavam numa lista de demissão. E era para ser demitido junto com um grupo de pessoas. E quando chegou naquele momento da demissão, que era para ir,
Algo aconteceu, Deus interveio. Assim como interveio na vida de Mardoqueu, que a forca estava montada, né? A mãe tinha preparado a forca, e o sono, a insônia do rei fez com que ele descobrisse que Mardoqueu era uma pessoa importante, que tinha sido útil. Alguma coisa aconteceu no coração daquele empresário, dos donos da empresa, que o nome foi retirado da lista e ele não foi mandado embora. Deus pode intervir na sua vida dessa maneira nos dias de hoje. Eu fiquei perguntando, e eu vou perguntar para você, se você crê que Deus interfere no resultado da nossa vida. Deus assiste, Deus media. Hoje, agora, Ele pode levantar aqui e dizer assim: eu vou entrar com providência nessa causa, eu vou intervir nisso que você acha que não tem solução. Eu não sei, querido, qual é a área, qual é o problema, qual é o ministério, qual é a dificuldade, mas eu creio, querido, que há coisas aqui na igreja que Deus quer fazer, e que a intervenção de Deus começa hoje na sua vida e na minha vida. Aquilo que Deus tem dito que vai fazer, que é impossível realizar, é impossível você realizar, Deus vai agir e vai intervir, porque esse é o Deus que nós pregamos nessa noite sobre a tua vida, meu irmão. Deus que intervém nos resultados. Quando você chega na frente do médico, ele diz assim: não tem solução. Ano passado eu contei já para você essa experiência várias vezes. O médico olhava para mim e falava para minha filha: fique tranquilo, não dá para fazer nada, é assim mesmo, vai ter que levar com isso para o resto da vida. Na sexta ressonância, quando nós levamos para lá, ele olhou e falou assim: olha, não sei o que aconteceu, a máquina, a ressonância, a primeira ressonância que você fez, a máquina estava errada, devia estar quebrada, porque agora ela não tem nada. Pois bem, eu não acho que foi máquina. Você quiser crer que você é máquina, o problema é seu. Eu creio na intervenção de Deus na vida da minha filha, assim como Deus tem poder para intervir na sua saúde hoje, meu irmão. Eu creio nisso. E eu fiquei pensando quando eu li esse texto, eu creio. Eu não consigo explicar como é que Granizo acertou. E aí eu fiquei imaginando que tem gente aqui, sabe, mais sofisticada, mais culta talvez que eu, que vai dizer assim: pastor, o sol parou, pastor. O senhor está entendendo o que o senhor está falando, pastor? Para o sol parar, bom, ou a galáxia parou de girar, ou a terra parou de rodar. Irmão, fé não se explica, fé se vive. Deus intervém na sua causa. Às vezes eu vejo pessoas chegarem aqui na igreja, o casamento acabado, meu irmão, e Deus intervém, o coração volta a bater, o amor surge de novo, e o casamento é refeito para a glória de Deus. Ah, foi o conselho do pastor? Não foi não. Foi a palavra, foi o culto, foi a pregação? Não, foi a intervenção de Deus dentro do coração daquela família, meu irmão. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Eu creio que Deus está entrando com providência, meu irmão. Intervenção de Deus na sua vida, interferências no resultado. Muitas vezes na minha vida, eu já tive momentos que o resultado era para ser negativo, era para ser ruim, era para perder o jogo. Mas Deus entrou com o poder dele e a glória dele reverteu esse resultado. Intervenções sobrenaturais. Aí na pregação eu contei algumas que nós já vivemos e conhecemos, mas eu tenho certeza que Deus tem outras para manifestar nesses dias, e eu quero declarar na tua vida, meu irmão, que chegou o tempo, que Deus está indo na frente e que as portas que estavam fechadas vão se abrir, e que ainda que você esteja numa batalha, que você acha que o resultado é negativo, Deus vai reverter esse quadro e vai transformar a bênção dele no seu favor. Por quê? Porque eu acredito que Deus, na Bíblia toda, conta histórias de intervenções de Deus a favor dos seus servos. Talvez você esteja aí preso em cadeias, Deus quebra essas cadeias, como fez com o apóstolo Paulo. Talvez você esteja passando por um momento onde não há uma cura para a sua enfermidade, mas Deus intervém nessa enfermidade e traz a restauração da vista aos cegos, e Ele é um Deus poderoso para fazer isso. Então, querido, hoje é dia de intervenção de Deus na tua vida. O que Josué fez? Clamou. Ele usou a autoridade, ele disse: pare, sol, e é tempo de você usar essa autoridade agora. Olha comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu clamo pela tua intervenção na minha vida, que o Senhor entre com providência, que o Senhor mude os resultados, e que eu possa glorificar o teu nome, porque eu quero ser testemunha viva do teu poder e da tua glória. Senhor, recebe a minha vida no teu altar, e em nome de Jesus eu me consagro a ti. Se você fez essa oração agora, eu creio verdadeiramente, querido, que há uma intervenção de Deus acontecendo na tua vida agora.
Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E o nosso programa está terminando. Lembrando você que semana que vem nós estamos de volta. Terça, quarta e quinta às 23 horas. Mas você pode continuar acompanhando a gente pela internet, lá no nosso site www.igrejaquirios.com.br. E eu quero pedir uma coisa para você. Entra no nosso Facebook, né, Igreja Quírios, e curte a nossa fanpage. Ajuda a gente lá. Curte a fanpage, e lá tem os vídeos das pregações, tem os anúncios, tem os resultados da campanha, como é que Deus está operando, as fotos. Curte lá, acompanha a gente. E amanhã tem mais campanha, mesmo que se você não conseguiu vir no dia 15 hoje, né? Vem amanhã às 20 horas, estaremos aqui louvando, glorificando o nome do Senhor com o pastor Filipe, o Bispo Filipe. Isso. E a Celina Correia. Um abraço, Bispo Filipe. Assiste um pouquinho aí do anúncio da campanha para você saber o que vai acontecer nesse final de semana. Janeiro de 2015. Vamos começar bem o ano, hein? Com a campanha 4 dias de oração para 12 meses de bênção. Dia 16 às 20 horas, Celina Correia, uma bênção, muito ungida. E o Bispo Filipe, com toda a autoridade, ministrando aqui na Quírios. Dia 17, sábado, estará conosco o pastor Oséia Silva, ministrando aqui o louvor com muita alegria, unção. Participe conosco. E no domingo, encerrando a nossa grande campanha, Ministério de Adoração Quírios e o pastor Vitor Turbucchi, às 10 da manhã. E às 18h30, pastor Klaus Piragini ministrando um acústico. E nesse dia nós vamos gravar um clipe, venha preparado. E ministrando a palavra, pastor Maurício Marchini, lá da Lagoinha, da Batista da Lagoinha. Anote nosso endereço: Rua Eliodoro Ébano Pereira, 267, na Lapa. Igreja Quírios. E esperamos você então. Se Deus tem preparado algo nesses dias, eu tenho certeza que vai acontecer agora nessa campanha, porque eu sei que Deus tem obra para operar nesses dias nas nossas vidas. Então você é o nosso convidado. Que Deus possa abençoar você, que você tenha uma semana abençoada. Vamos orar? Vamos. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor, na nossa vida, Senhor. Essa palavra, Senhor, que traz, Senhor Jesus, um renovo, a esperança, Pai. E nós cremos, ó Pai, nas suas provisões, Senhor, nas suas intervenções, Senhor, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja ouvindo agora cada clamor, cada oração, cada pedido, Senhor, desses nossos amados que estão agora falando contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essa sua palavra que é viva, Senhor, na nossa vida, que traga cada dia mais, Senhor, alegrias, paz, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, nós confiamos e a nossa fé, Senhor, está crescendo a cada dia mais, porque temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de vitória e tudo quanto fizer prosperará.